Minha saudação a você que me acompanha no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. No Instagram é Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você pode digitar também Paulo Roberto Maciel Maciel e vai ao Facebook e ao blog. Nota mundial: Estados Unidos enfrentam rigoroso inverno. A América do Norte enfrenta a estação do inverno de forma muito rigorosa neste mês de janeiro de 2026. Muita nevasca tem sido verificada em algumas regiões. Em Minneapolis, estado de Minnesota, por exemplo, foi anotada a temperatura recentemente de 33 graus Celsius negativos, o que dá uma sensação térmica em torno de menos 47 graus. A friagem nos Estados Unidos é intensa. Circulam informações de que 34 estados foram afetados e 2.000 voos foram cancelados dias atrás, além da falta de energia em determinados pontos. Nicolas conclui caminhada Acorda Brasil com 240 quilômetros. Eu acho que foi a maior caminhada de um político no Brasil por verdadeira democracia e liberdade, hein? Depois de 6 dias foi concluída em 25 de janeiro de 2026 a caminhada de 240 quilômetros denominada Acorda Brasil, liderada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, o mais votado do país, pertencente ao PL de Minas Gerais. O jovem parlamentar cristão levou uma multidão de gente para a manifestação que teve como objetivo protestar contra a corrupção desenfreada no Brasil, também contra a injustiça e a mentira, e pedindo respeito e fim da perseguição ao espectro político da direita e dos conservadores. A anistia aos presos políticos do 8 de janeiro de 2023 também foi reivindicada. Houve até orações cristãs com a participação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em favor do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, preso no local denominado Papudinha, em Brasília, por causa de suas atividades políticas. A caminhada repercutiu internacionalmente. Nicolas disse que temos que ter a consciência de que o Brasil é nosso, referindo-se a todos e não apenas à esquerda e ao sistema que a defende. Ele disse ainda que quem começou isso não fui eu, foi Deus. Então essa manifestação foi uma inspiração divina. Noticiou-se durante esse evento que um raio caiu nas proximidades da Praça do Cruzeiro, em Brasília, onde a caminhada foi concluída. Algumas pessoas ficaram feridas. Sobre esse inconveniente, um conhecido pastor evangélico disse que as forças malignas invisíveis também atuam no sentido de atacar os que agem pelo bem, pela bondade. A luta é também contra os seres espirituais do mal, que estão do lado de tudo de ruim que acontece, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Na Avenida Paulista também houve manifestação de conservadores brasileiros que defendem basicamente liberdade de opinião, a família tradicional, Deus, a religião, né, a defesa do que está escrito na Bíblia e a pátria. Um grande jurista brasileiro defende a emblemática expressão: eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. Um Brasil sem estas deslavadas corrupções. Nota preocupante: caso do falido Banco Master se arrasta. O caso envolvendo a falência do Banco Master e o envolvimento de muitas autoridades importantes do país nestes anos de 2025 e 2026 estão, o caso envolvendo e esse envolvimento de autoridades estão
nas mídias diariamente. O problema é que esse caso se arrasta desde o fim do ano passado e parece que não tem uma conclusão definida neste ano de 2026. A cada dia surgem notícias em vários órgãos de mídia, dando conta do envolvimento de figurões da República Petista no caso, mas nada se conclui. Há analistas dizendo que querem proteger o citado banco justamente porque há muitos agentes públicos e privados importantes que podem ser afetados com a falência da instituição. Enquanto isso, espera-se a punição dos envolvidos, não só no caso do Banco Master, mas também no caso dos desvios de dinheiro de aposentados e pensionistas do INSS. E também reivindica-se a derrubada do veto presidencial petista ao projeto de dosimetria para os cidadãos brasileiros condenados por manifestações políticas, principalmente em 8 de janeiro de 2023. Esse projeto foi aprovado por ampla maioria no Congresso, mas foi derrubado, assim, foi vetado, né, pelo presidente da República, Luiz da Silva, que é do PT. E agora o Congresso deve derrubar esse veto, segundo informou o deputado federal Nicolas Ferreira. E outros deputados também que apoiam o projeto. Estudo diz que reciclagem no Espírito Santo é de menos de 1%. Meu Deus, muito pouco, hein? Menos de 1% do lixo no estado do Espírito Santo é reciclado. O número faz parte de um estudo do Tribunal de Contas. A reciclagem é, então, um grande desafio. Existem cooperativas de catadores, mas a sucata não deveria ser apenas reciclada ou enterrada, mas transformada para reutilização, o que parece não convencer muita gente. Olha, eu pessoalmente aqui, o noticiarista, o repórter Paulo Maciel, eu sou adepto dos 3 R's, reduzir, reaproveitar e reciclar. E eu faço isso com verdade. Eu procuro guardar as coisas que eu tenho com muito zelo por muitos anos. Uma vez eu estava com uma sandália e um comerciante até estranhou. Nossa, essa sandália eu vendi para você há uns 5 anos, você usa até hoje. Porque eu mantive o cuidado com o objeto e por isso estava em condições de uso. Nota de massa falida, mais um banco é liquidado pelo Banco Central. O Banco Central do Brasil encerrou as atividades do Ubank, uma casa bancária digital privada que possui 12 milhões de clientes. A liquidação aponta que todas as operações novas estão suspensas. Os clientes que já possuem contas continuam a ter os seus direitos. O Fundo Garantidor de Crédito, FGC, deve ser acionado para o ressarcimento. Essa instituição atendia principalmente pessoas das classes D e E. INEP atrasa a entrega de documento do Enem. Estudantes têm reclamado que não conseguem pedir o documento do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Você já procurou saber desta informação? Os estudantes não conseguem a tempo de proceder à matrícula nas instituições de ensino do 3º grau neste ano de 2026, neste início de ano. Muitos temem, inclusive, perder a vaga na faculdade. A informação é que o Instituto Nacional de Estatísticas e Pesquisas, Anísio Teixeira, INEP, não atende a contento para que os certificados sejam obtidos. O órgão ficou de lançar um aplicativo até o mês de março de 2026, a fim de que todo o atendimento seja digital. Pelo menos é a informação, né, é a promessa. As matrículas, no entanto, são efetuadas em fevereiro de 2026. E, sendo assim, as escolas de ensino superior terão que ser informadas sobre o atraso. Conselho de Paz de Trump repercute internacionalmente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou oficialmente o Conselho de Paz criado por ele. O anúncio
aconteceu durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, Europa, onde esteve nos dias 21 e 22 de janeiro de 2026. Na ocasião, Trump fez um discurso impactante, além de fechar acordos e falar de suas convicções. Para compor o órgão, o líder norte-americano convidou vários dirigentes de países pelo mundo afora, sendo que nem todos quiseram participar. 25 países já deram seu sim, entre eles Israel, Arábia Saudita, Catar, Jordânia, Egito, Hungria, Turquia. Promover a paz e buscar efetivamente a reconstrução de áreas conflagradas e a resolução de conflitos em todo o mundo são alguns dos objetivos do Conselho presidido por Trump. Ele quer, por exemplo, reconstruir a famigerada e conflitante faixa de Gaza no Oriente Médio, onde grupos terroristas se abrigam. Trump quer o fim desses grupos terroristas. O mandatário é crítico de órgãos como a Organização das Nações Unidas, a ONU, que normalmente esses órgãos, como a ONU, são formados por políticos esquerdistas que perdem eleições em alguns países. São oriundos de países diversos que não se adequam a outras tendências ideológicas como a direita e o conservadorismo. A maioria dos membros desses órgãos internacionais que já são conhecidos de muita gente, não resolvem os problemas, mas só ficam transmitindo palavras, textos e normalmente bandeiras da esquerda. Então esses órgãos, eles não têm uma efetividade, não são factíveis. Fisiculturista campeão morre e é sepultado em Marilândia, no Espírito Santo. O fisiculturista Jader José de Cristo, de 60 anos de idade, morreu em 25 de janeiro de 2026, acometido por um infarte quando estava em sua casa. Ele era proprietário de academia de ginástica em Colatina, na região noroeste capixaba, e foi campeão nacional de fisiculturismo, além de vice-campeão internacional. Seu corpo foi sepultado em 26 de janeiro de 2026, no município de Marilândia. Investimento permitirá maior capacidade de containers em Porto Aracruzense, no Espírito Santo. O grupo Imetame e uma empresa gigante europeia são sócios na construção de um terminal de containers no município de Aracruz, litoral norte do Espírito Santo. Até 2030, o porto estará funcionando com capacidade para até 1.200.000 containers por ano. Atualmente são 300.000 por ano. O empreendimento permitirá a chegada dos maiores navios do mundo ao Mar de Aracruz. Resolução permite enfermeiros receitar medicamentos. A Resolução 801, já publicada no Diário Oficial, autoriza que o enfermeiro receite determinados remédios, fármacos, medicamentos, inclusive antibióticos. O enfermeiro, no caso, o enfermeiro, aquele que é formado no curso superior, pode prescrever antibióticos, seguindo protocolos do serviço de saúde. Ele precisa estar dentro de uma equipe multiprofissional, independentemente de ser do serviço público ou privado. Tudo é limitado ao que for previamente pactuado, segundo especialistas da área. O fato impacta positivamente na saúde dos pacientes, conforme informou Antônio Pereira Filho, membro do Conselho Regional de Enfermagem. O Conselho de Enfermagem, no caso aqui estou falando do Espírito Santo, é responsável pela fiscalização da situação. Os Conselhos Regionais de Medicina se posicionaram contra a permissão. A Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Espírito Santo, SESA, informou que no âmbito de sua atuação tudo vai depender da avaliação técnica e outros quesitos.
roubo de bikes no Espírito Santo alcança número gigante, hein? 3.200 registros. Uma bike elétrica roubada estava com moradores em situação de rua na cidade de Vila Velha, no dia 22 de janeiro de 2026. Na barraca que eles armaram em terreno baldio, o objeto foi encontrado. O veículo de 2 rodas possui GPS, o que facilitou o trabalho policial. Os 2 meliantes foram presos. 3.200 roubos e furtos de bicicletas foram registrados no estado do Espírito Santo em 2025. Só de bicicletas elétricas foram 400 ocorrências. O solo vilavelhense lidera esse ranking. Disque Denúncia. Olha, o Disque Denúncia é algo importante, ajuda a combater o crime no Espírito Santo. A segurança pública do Estado do Espírito Santo depende muito da colaboração de seus habitantes. O nativo que tem informações relevantes que possam ajudar a elucidar ou combater crimes pode transmiti-las de forma anônima para a polícia. O Disque Denúncia 181 é o canal próprio para enviar dados sobre casos suspeitos de crimes. Desde novembro de 2025 até parte de janeiro de 2026, são quase 300 prisões com apreensão de armas e drogas por causa das denúncias que a polícia foi investigar. A denúncia é a principal arma do cidadão de bem para colaborar com a segurança pública, de acordo com uma autoridade policial espírito-santense. E olha, você sabia? Não pagar IPVA é considerada infração gravíssima. Não pagar IPVA, você comete infração e vai ter que pagar muito mais depois. Ainda mais em 2025, 2026, quando essa gestão federal que está aí adora dinheiro. Olha, o pagamento do imposto sobre propriedade de veículo automotor IPVA no estado do Espírito Santo em cota única ou primeira cota será no dia 1º de abril de 2026. O compromisso pode ser saldado à vista ou parceladamente. Os dados já estão disponíveis para os proprietários de veículos automotores, a fim de que se organizem. Quem não paga o imposto é penalizado na Carteira Nacional de Habilitação, na CNH, com infração gravíssima. E tem também que pagar o licenciamento, tem que pagar o IPTU, tem que pagar ISS. Agora o pessoal que está pagando o Simples, os empresários, até pequenos, médios, já começam a reclamar que é uma dinheirama que se paga, sendo que não há o apoio tão grande governamental para que se gaste, no caso do empreendedor, tanto dinheiro, gastar no sentido de dar para as áreas governamentais. Pessoal do Simples, nossa solidariedade, vocês que são empreendedores, que movimentam a nossa economia, destinando muito dinheiro para a área governamental. É muito imposto no Brasil, infelizmente. E esses empreendedores são os verdadeiros heróis, pois empregam, movimentam a economia e têm que pagar imposto. Se não pagar, são punidos. É difícil. Acesse @PauloRobertoMaciel, 6 @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da rádio. E que Deus olhe pelo nosso Brasil e nos proteja. Só Jesus, que é Deus, nos protegendo.